Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar alguns truques e dicas para vocês fazerem no Ibis Paint, que eu acho bem divertido. E essas dicas são inspiradas em dicas que eu já vi lá no TikTok. Então, se vocês gostam de vídeo nesse estilo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E vamos começar! Aqui eu comecei escrevendo tudo bem e oi com vocês, só que na cor preta, e isso tá em uma camada. Depois que eu escrevo isso, a gente vai fazer para a próxima camada e aqui eu vou ensinar vocês a fazer uma letra com textura. Então eu escolhi os monstros de Monstros S.A., que eu gosto bastante. Então depois que a gente fez isso, a gente vai importar ali na câmera a foto que a gente quer, a imagem que a gente quer. E no caso eu vou importar o do Sullivan. E no caso eu já cliquei em cortando, que é uma opção que tem embaixo ali nas camadas, para vocês vincular tudo que tem em cima ali embaixo. E aí eu vou fazer isso pela segunda vez. E aí, no caso, eu vou importar o do Wazowski. E entre essas fotos, eu crio uma nova camada para a gente fazer sombra depois. E aqui, no caso, eu estou importando. E ele já fica com esse efeito porque ele já está com a função cortando ligada. Depois que vocês fizeram isso, tá aí as duas opções. Eu acabo excluindo a parte ali que a coisa do Wazowski ficou em cima da do Sullivan. E aí eu tirei o cortando, que é esse botão que tá azul, agora tirou, ó, ele tira tudo, não fica com a função de cortando e depois volta, então não fica bem delimitado. Não sei se deu para entender, mas eu acho que deu para entender assim, que eu tentando explicar o que eu fiz aqui. Depois disso, eu pego um pincel de cabelo, e no caso eu peguei esse pincel aqui de cabelo, que é o meu pincel, que vai ser lançado, gente. Pode ficar esperando que eu acho que até amanhã lança, se não terça-feira. Mas voltando aqui pro foco, eu pego esse pincel de cabelos mais finos e aí eu vou passando e vou pegando ali o contra-gotas. Tudo isso para dar uma textura aqui para a imagem que a gente está vendo. Lembrando também, pessoal, que vocês podem fazer isso com outras cores, vocês podem testar outras texturas. É realmente para mostrar o macete para vocês de como fazer letras com texturas, que eu acho bem legal. E aí eu vou fazendo isso, eu já liguei o estabilizador que facilita, e aí eu simplesmente vou fazendo pequenos ali, passando e fazendo pequenas texturas, e no final das contas faz diferença, porque parece que essa textura da letra se expandiu, sabe? Não ficou delimitado ali na letra que a gente fez embaixo. Para quem gosta de lettering, eu acho que dá para explorar bastante essa ideia e fazer bastante coisas legais nesse estilo. Então, eu já tô quase terminando e prestem atenção em duas coisas para vocês fazerem isso. Primeiro que vocês vão escrever o que vocês quiserem escrever antes de colocar a textura com o tom preto. Depois, quando vocês importar a foto, vocês vão clicar lá em cortando, que é muito importante, senão ele não vai se moldar a imagem de baixo, e a imagem que vocês importar tem que estar acima da imagem, tá? Que é a base ali do tudo bem. Se vocês colocar embaixo, ele não vai funcionar e ele não vai cortar. Nessa parte aqui, que é do Wazowski, ficou muito mais legal, porque ficou mais uniforme, sabe? Eu precisei pegar menos contra-gotas, então eu achei que ficou muito mais uniforme, eu gostei muito do resultado que ficou. E ali do Sullivan tinha mais texturas. Eu fiz isso em algumas palavras só para vocês verem o efeito. Não fiz em todas, senão o vídeo ia ficar muito comprido e eu não queria que ele ficasse comprido. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer aí uma ideia pronta para vocês de como vocês podem explorar mais essa ideia, se vocês gostar. Eu não sei se vocês gostam muito de lettering. Aqui eu não abordo muito lettering, né? Eu abordo mais misturando personagens, criando personagens. Ultimamente eu ando desenhando bastante, trazendo vídeos nessa temática para vocês. Então, se vocês gostarem, vocês comentam aqui. E ajuda bastante também se vocês compartilharem, viu, gente? Estamos batendo aí quase 50 mil inscritos. E antes de qualquer coisa, eu agradeço muito cada pessoa que tá por aqui. Então, a gente já tá aqui no B, e como eu falei pra vocês, esse tom ficou muito mais fácil. E aí, aqui eu finalizei só com algumas letras e eu vou mostrar pra vocês. O resultado final foi esse, e eu acho que deu pra vocês entender. A segunda dica que eu trouxe aqui pra vocês de dicas, eu importei esse molde aqui da Mirabel, e eu cliquei em OK e eu extraí a letra. Quando eu extraí a letra, a linha, né, no caso, quando eu extraí a linha, por isso que ficou de vermelho para preto. Mas vocês não precisam pegar um molde, vocês podem pegar qualquer desenho com linhas e extrair a linha
e vai dar o mesmo efeito. Porque esse aqui não é o foco, é o truque que dá pra vocês fazer em cima disso. Então, eu criei uma nova camada em cima dessa camada da Mirabel. E o truque é praticamente o mesmo que eu ensinei anteriormente, só que esse é com linhas de desenho e aquele lá era com letras. Então, numa camada acima, lembra que tem que ser uma camada acima, não pode ser a mesma camada da linha, tá bom? Eu fui fazendo vários borrão colorido. E aí eu simplesmente fui pegando cores aleatórias conforme o que eu tava querendo fazer, porque eu queria o mais colorido possível. Mas vocês podem fazer de outras formas, vocês podem fazer com duas cores, uma única cor, sabe? É só caso vocês queiram mudar a cor da linha mesmo. E aí eu pego o mais complexo, que é o colorido, e a partir disso vocês podem criar os mais leves, digamos assim. Então eu fui cobrindo todas as falhas que tinha ali com outros tons para ficar o mais colorido possível. Então, no começo eu comecei a fazer borrões aleatórios coloridos, depois que já tinha uma quantidade boa, eu só fui preenchendo, digamos assim, esses borrões, sabe? E aí a gente tá quase finalizando essa espalhamento de cor, né? Eu vou tampando alguns buracos que tá tendo ali ao longo da imagem e a gente já tem a imagem bem tampada. Depois que eu fiz isso, eu fui ali em filtros e fui em borrão e eu cliquei em borrão. E eu fui intercalando entre o primeiro borrão e o segundo borrão de zoom. Então eu clicava, coloquei um borrão, no segundo eu coloquei borrão de zoom. Aí eu cliquei em OK, voltei para filtros, coloquei no primeiro borrão, cliquei em OK, voltei para filtros e coloquei o borrão de zoom, que é a segunda opção. Depois disso, para finalizar, eu coloquei o vidro fosco, que aí mesclou mesmo as cores, que era exatamente isso que eu queria. E aí a gente vai clicar também em cortando. E se vocês reparar, as linhas dela ficou colorida na textura que a gente fez. Isso é muito legal, caso vocês já tenham delimitado alguma linha e vocês não vão precisar fazer tudo de novo, dá para vocês mudar. Por exemplo, vocês fazem um molde com um tom preto, mas na verdade vocês querem um molde com a linha verde. Vocês pintam toda uma camada de cima de verde e clica no vinculando embaixo, que aí fica bem mais fácil. Para ficar mais exemplificativo, eu também fiz com letra, aí no caso eu escrevi oi, peguei ali o colorido que a gente fez e cliquei em cortando. Além disso, eu clonei a imagem de oi, desvinculei a parte de baixo, né, deixei embaixo, e aí eu fiz como se fosse uma sombra ali. E aí ficou desse jeito, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Eu gosto de dar dicas aqui pra vocês, então se vocês gostarem de mais vídeos nesse estilo, eu posso trazer pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Temos vídeos aqui todos os dias, meio-dia e 6 horas da tarde. Aqui nos comentários vocês podem estar dando sugestões, que eu tô fazendo vídeos conforme as sugestões que vocês vão dando. E é isso, até o próximo vídeo.